começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje para falar de algo que vocês me pediram muito, principalmente lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, @Andresa_Akinup. E hoje eu vou dar a resposta à reunião ministerial do último dia 22 de abril, mas que foi lançada ao ar para todo mundo ver, pela autorização do ministro do STF, o Celso Mello, e que eu assisti toda a reunião, o que foi postado, o que foi divulgado de 1 hora e 55 minutos aqui no YouTube. E eu vou falar sobre o que eu achei, o que eu averiguei daquela reunião. Bom, a reunião inicia com o Braga Neto, ele falando, ele é um dos ministros, se não me engano o nome dele é assim mesmo, explicando sobre um projeto desenvolvimentista a respeito da recuperação da economia e etc. E o projeto se chama Pro Brasil. Quando ele fala isso, o Paulo Guedes, que é uma fala que eu quero destacar, ele inicia fazendo uma determinada crítica a uma nomenclatura, reforma Marshall, algo do tipo, que isso poderia mostrar despreparo, né, para que fosse observar aquele plano e etc. Então, Paulo Guedes, nesse momento que ele fala, que o presidente passou a fala primeiramente para ele, para começar de fato a reunião, ele mostra até uma fala bem interessante, porque ele equilibra, né, faz uma crítica a planos desenvolvimentistas, mas mostra um outro lado dessa história da economia. E aí também, apesar da fala dele ser algo mais equilibrado no sentido de economia, ele também puxa um pouco o saco para a reeleição do atual presidente da República. Só que aí eu quero destacar algumas falas aqui, que inclusive também foram destacadas, né? Mas faltou uma, por exemplo, a fala do Tais durante a reunião, né, que era o ex-ministro, é atualmente o ex-ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, Nelson Tais. Ele, quando todo mundo fala de economia, todo mundo lá louco para recuperar a economia do país, não sei o que, blá blá blá, ele diz que não há como se pensar em recuperação de nenhum setor da sociedade enquanto não houver o controle da doença do Covid-19. Então ele diz, enquanto não houver o controle da doença, não tem como pôr como prioridade nenhum outro setor, porque não importa como você vai recuperar, mas se a doença não estiver controlada, essa recuperação não vai ter sucesso. Então, assim, foi uma fala brilhante. Ele colocou bem claro lá que a prioridade do governo e de todos os ministérios deveria ser, primeiramente, a saúde, ao controle da pandemia. E eu achei fantástico, não vi ninguém divulgando essa fala. Uma fala que me deixou extremamente com raiva foi a fala do Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente. Isso mesmo, o Ricardo Salles, ele faz, eu acredito que ele foi até processado já por conta dessa fala, tá até correndo risco de perder o ministério, de sair do cargo, porque a fala dele foi criminosa. Foi uma fala criminosa, senhor Ricardo Salles. Não entende nada do meio ambiente. E se entende, só quer acabar, né? Ele fala, abre aspas e fecha aspas nesse trecho, viu? Ir passando a boiada e simplificando normas. Olha o trecho que ele fala com essas palavras. Ir passando a boiada e simplificando normas. O que é que o Ricardo Salles fala na reunião? Vamos aproveitar aqui que a imprensa está preocupada com o Covid-19, que as pessoas só falam em Covid-19, e vamos simplificar as normas. Né? Ele fala algo assim, vamos fazer ajeitar esses regulamentos, modificar regras, modificar leis. Enquanto isso que vai modificando, vai liberando ainda mais espaços para exploração da Amazônia, exploração da Mata Atlântica, que a gente mal existe Mata Atlântica mais no Brasil, acabando com o meio ambiente. E ele não só fala do meio ambiente, senão é modificar do IFAM, modificar do Ministério da Agricultura, passar manobra em todo mundo, enquanto tá todo mundo preocupado com a pandemia, vamos aqui acabar com o meio ambiente, né? E com tudo que envolve ele. O Ricardo Salles deixa isso bem nítido, ele faz questão de dizer assim, eu odeio o meio ambiente, só quero explorar e pronto, nada mais, né? Então ele fala isso, vamos aproveitar que a imprensa está focada em um assunto, enquanto ela está focada, a gente nas escondidas por trás vai abrir brecha para acabar com o meio ambiente e melhorar as normas, né? Modificar as normas
para acabar, para destruir. E depois já fala de quem eu quero destacar aqui, né? A fala do Abraham Weintraub. Abraham Weintraub, ministro da Educação, né? Que meu pai do céu, eu não sei mais o que falar desse homem. Ele fala com todas as letras possíveis. Eu odeio esse termo povos indígenas. Né? É essa a fala que ele diz. Eu odeio esse termo povos indígenas. E aí, porque ele diz que não existe povo indígena. Existe povo brasileiro. Ele quis dizer isso, que não existe um povo. Existe apenas um que aglomera o todo, que é o povo brasileiro. Só que o senhor esquece, senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, que o nome é até difícil de falar, que os povos indígenas, eles têm costumes, tradições diferentes, entendeu? Eles são povos que têm uma cultura deles, uma etnia deles e que eles precisam preservar, entendeu? Porque há muito tempo, há 500 anos em que o Brasil foi descoberto, toda essa cultura dos indígenas foi ameaçada, né? E está ameaçada. E todos os anos a gente perde povos das tribos indígenas, entendeu? Porque eles cuidam da terra e eles sofrem ameaças. E os principais povos ativistas do Brasil, eu diria que são os povos indígenas, ativistas ambientais. Então, assim, eles têm cultura, eles têm costumes e tradições que necessitam ser preservadas, entendeu? Eles também são, sim, fazem parte do povo brasileiro, mas eles são povos indígenas, povos que têm cultura, tradições e etnias e que precisam ser valorizadas e, acima de tudo, preservadas. Então, o senhor está entendendo agora as coisas? Então é isso. E além disso, o Abraham Weintraub diz... gente, tudo que eu vou colocar aqui, tudo que eu tô falando aqui, eu vou colocar o link da transcrição, dessa reunião ministerial aqui na descrição, para você poder ler. Ou se você quiser assistir, você assiste no YouTube. Só que eu não sei até quando isso vai ser disponibilizado, né? A transcrição tá no Globo, no jornal o Globo. Então eu vou colocar aqui, no site, na verdade. E aí, gente, o Abraham Weintraub ainda diz assim, que se fosse por ele, os primeiros que iam para a cadeia era o STF. Era o STF. Porque ele mostra que não tá mais aguentando as pressões, as coisas todas, né? Ferindo liberdades, né? Liberdade de quem, né? Mas assim, é fácil dizer que começaria a prender o STF quando você é errado, né? E o STF agora, a justiça está vindo, né? Para quem deve vir. Então, é muito fácil dizer isso quando os crimes estão sendo divulgados, quando tudo isso está sendo divulgado, né? É muito fácil dizer isso. E aí teve uma fala também, a fala da ministra Damares, ela faz uma fala assim, inicialmente eu achei uma fala até bem alarmante, tipo dados que eu não tinha conhecimento. Ela fala lá da questão não sei nem falar essa palavra, meu pai, mas ela fala da questão de mortes dos povos indígenas, fala da questão de violência contra a mulher, fala que descobriu coisas que não sabia, porque é muita pouca informação que são dadas até esse governo e etc. Então, no início, ela fala uma fala bem que eu achei os dados bem alarmantes e que é bom a gente refletir sobre. Mas aí ela traz também outras questões. Ela fala logo que é para prender os governadores e prefeitos, né? Para prender, porque tá fazendo um caos no país, né? E esse caos tudo, a minha interpretação, eles estão se referindo aos lockdown, a quarentena, o isolamento social, as pessoas não poderem ir pra rua e fazer isso, e fazer aglomeração e etc., que é uma medida correta para evitar a propagação do coronavírus. Então eles fazem uma crítica a tudo isso, né? E aí eles encaram essa questão como uma ditadura. Eles encaram tudo isso como uma ditadura. E aí veio a fala de um cara lá que eu não conheço, eu não vi na hora lá um nome. Na verdade não tem nome em legenda falando quem é que tá falando, quem não tá. Que ele falou da questão porque eu acho que ele é ligado à situação bancária. Falou da questão de que estava sendo processado porque
se dava pouco no auxílio emergencial, era processo. Se dava muito no auxílio emergencial, também era processo. Então, ele falou uma base da questão da Caixa Econômica e de outros bancos que eu até achei interessante alguns trechos que ele falou ali. E, por último, vem a fala do nosso Bolsonaro. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que a primeira coisa que eu notei na reunião ministerial é que não tem representação do povo. Você vê ali uma reunião composta por homens, a única mulher que tinha, que eu vi, assim, de ministra é a Damares. E infelizmente, né, não representa, assim, todas as mulheres do país, não representa, enfim, representa os valores que para ela são valores. E liberdades que para ela é liberdade comum do governo, né? E aí a reunião não tem representância, não sei nem se existe essa palavra, não tem representatividade, entendeu? Não tem representatividade. É tanto que um amigo, um rapaz que me segue lá no meu Insta, falou que não tem representatividade dos grupos do LGBTQI, não tem representatividade de negros, não tem representatividade de uma camada de mulheres, uma porcentagem maior, então não tem representatividade de fato do povo. Você vê ali um grupo representando o grupo deles, né, que convém a eles, né, muitas vezes. É tanto que eu vi o vídeo da Gabi Prioli e eu achei até interessante a fala que ela diz, né, que eles defendem a liberdade dos seus para os seus, que é como se eles encarassem o povo brasileiro, quem votou no governo do Bolsonaro. Mas assim, isso é papo para outra hora, eu também não quero fazer julgamentos, eu estou levantando hipóteses aqui, né? Mas aí a fala do Bolsonaro, quando ele diz que que não está recebendo não está recebendo informações da PF, não está recebendo informações de assessoria disso, aquilo, dos meios judiciais e etc. E você vê até uma preocupação, né? Porque existem eu não sou do direito, né? Apesar de já ter quase iniciado, mas enfim, ele mostra que queria ter acesso a coisas sigilosas, né? Eu não vou julgar porque eu não entendo muito bem disso. Tenho ignorância em relação a isso. Mas eu acredito, até onde eu sei, que informações sigilosas de investigações, ela não deve ser colocada para ninguém, ela não deve ser mostrada para ninguém, principalmente quando se trata de presidente da República, porque isso aí seria usado do poder dele, para querer saber de tudo, de todas as investigações que existem e etc. E eu acho que isso, além de ser antiético, é uma coisa bastante também de imoralidade, né? Não é honestidade, não se trata realmente de investigação de segurança. Então, acho que nada a ver isso de querer saber informações sigilosas, disso e daquilo, né? Até porque se trata de uma investigação. E aí o Bolsonaro, ele traz que... Ele até faz um desabafo na fala dele, não sei se vocês percebem, fala muito palavrão, enfim, eu não vou citar as palavras que ele fala aqui, mas acho que de todas as falas dele, ele falou um palavrão. E ele fala, assim, coisas que realmente são bem pesadas, porque ele encara como se o que estivesse acontecendo hoje fosse algo bem autoritário. E ele até se mostra muitas vezes bem autoritário quando ele diz que pode trocar ministro isso, queria trocar agente não sei de onde, queria trocar autoridade de tal setor e etc. E que pode fazer isso, né? Que não está de brincadeira o governo dele. E aí ele faz um desabafo que diz que a família dele está sendo perseguida. Ele estava se referindo ali à questão de não poder sair sem máscaras nas ruas, que você está sendo barrado e etc. Ele até cita que o irmão dele, esses dias, foi barrado acho que foi pela polícia, por não estar, enfim, por estar na rua e etc. Mas aí isso qualquer cidadão está sofrendo isso, entendeu? Aliás, está passando por isso. Porque é realmente o que é para acontecer. A gente tem que sair, só pode sair se for de máscara, não pode fazer aglomeração. Isso é o correto de se fazer, para diminuir a propagação do coronavírus. E isso não está acontecendo com a família de Bolsonaro. Essas são as orientações para todas as pessoas do Brasil, entendeu? E aí ele fala que essa questão, né, de não ter os filhos investigados e etc, etc. Mas ele faz um desabafo grande em relação a isso, hein?
serem perseguidos, né? A fala dele é essa. E aí, eu vejo que todo o discurso de Bolsonaro, vocês podem até se frustrar com o que eu vou falar aqui, que ele justificou o tempo inteiro o porquê que ele não agia em tal setor, em porquê que ele não fazia isso, em porquê ele não fazia aquilo. Então, em todos os momentos da fala dele, ele se justifica. E as justificativas dele é ponderável ao que os eleitores dele pediam, entendeu? Porque se você voltar atrás, o Bolsonaro falava que ia armar a população, e isso ele comenta na reunião ministerial, que se tivesse todo mundo armado, as coisas seriam diferentes em relação a sair à rua e etc. Então, assim, a questão de armamento, a questão de investigação, de informação, de Polícia Federal, de polícia, isso e aquilo, ele falou muito isso, né, durante suas eleições, principalmente questão de armamento, né, questão de não permitir que os presos fossem libertos, né, principalmente nesse momento de pandemia. Ele faz até uma ressalva que se não queria que, caso a filha, Deus o livre, fosse estuprada, o estuprador fosse liberado da cadeia. E ele disse que isso aconteceu, né, atualmente também não tenho conhecimento dessa pauta. E aí ele mostra tudo isso, tá? A todo momento ele tá justificando o porquê que ele não tá conseguindo concretizar o que ele prometeu durante a campanha eleitoral dele. Vocês percebem? Se assistir o vídeo, tá tudo isso, tá ele justificando. Então, eu entendo que talvez isso possa, tudo que ele falou lá, que foi divulgado, talvez para os eleitores dele, que alguns estavam decepcionados, etc., o promoveu, porque o tempo todo ele falava com muita força do porquê ele não estava fazendo isso, e ele mostrava verdadeiramente extremamente revoltado por não conseguir agir com o que o povo está pedindo a ele, porque existem empecilhos que estão impedindo. Entendeu? Então eu fiquei pensando, nossa, será que essa fala do Bolsonaro não promoveu ele, né? Porque o tempo todo ele está justificando porque que ele não concretizou o que ele prometeu, e que o povo tanto pede a ele, o povo. Porque se você notar, toda semana, né, o Bolsonaro publica no Instagram falando com o pessoal no Palácio da Alvorada. E toda semana tem o povo dele lá, o povo que votou nele. Então, muitas vezes, isso pode servir até para essa galera se sentir entusiasmado que o presidente quer fazer o que prometeu, mas não consegue por conta dos entraves que existem ali, né? Que ele citou todos. Então, ai gente, já estão 18 minutos de vídeo, mas não poderia ser diferente tendo em vista aquele tamanho daquela reunião e a seriedade do assunto. Então, assim, são falas, né, tiveram falas realmente consideráveis lá, né, de preocupação e etc., mas tiveram essas falas extremamente infelizes. E eu temo que tudo isso possa ter vindo, as falas em relação às falas do presidente Bolsonaro, possa ter vindo até a promovê-lo, no sentido de quem o apoia. Porque vocês sabem que tinha muita gente que apoia, mas que estava frustrado, né, com o que estava acontecendo. Mas, enfim, o Bolsonaro, eu não sei nem mais o que dizer desse ser humano. E fica aqui também o meu desprezo pela fala do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, criminoso, né? Para mim, a fala dele foi altamente criminosa. E o meu desprezo também para a fala do Weintraub. E, claro, né? Desprezo a fala de Bolsonaro, enfim, né? Eu não sei o que dizer mais. Esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Estamos chegando a 20 minutos do vídeo e eu não poderia deixar de agradecer a todos que aqui estão e agradecer pelos mais de 700 inscritos que chegaram aqui novamente. Aliás, inovadores aqui, novos aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve porque não dói. Comenta muito, que eu adoro ver a polêmica aí de vocês nos comentários. Tchau!